Olá, seja bem-vindo. Este é o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E estamos aqui com o meu amigo pastor Ronaldo Oliveira, diferente, olha, pouco diferente, uma roupa de festa, Aham. só que é para festa para um outro país. Hoje vamos começar uma série de programas sobre viagens missionárias e, evidentemente, a primeira viagem missionária que o pastor Ronaldo fez, com a sua família, foi para a África. É isso que vamos falar hoje. E vamos falar um pouquinho sobre Angola hoje, um abraço caloroso para esse povo querido de Angola. E muito obrigado, porque vocês têm escrito bastante para a gente. De Angola recebemos muitas mensagens no Facebook. O Facebook aparece aqui agora. Continue escrevendo, você é do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, da África. Nós temos realmente alcançado vários continentes com a TV Novo Tempo, canal da Esperança. Aqui também você pode escrever para o Twitter, você pode escrever para o Instagram, mandar sua foto aí da galera assistindo o programa Fé para Hoje e os outros programas. Escreva, mande suas sugestões, nós estamos aqui aguardando. E também ofereceram a revista Princípios, e eu gostaria de destacar entre os temas que são abordados aqui, Tem Deus um Livro, este é das primeiras edições que você pode acompanhar somente solicitando no site biblia.com.br, vamos enviar gratuitamente para você. E tem outros cursos que também estão à sua disposição no nosso site biblia.com.br. Portanto, o programa Fé para Hoje está no ar. O programa Fé para Hoje, nesta série nova sobre viagens missionárias, você sabe, o pastor Ronaldo esteve numa experiência muito interessante, alguns anos atrás, vamos contar alguns detalhes, por isso essa roupa especial. Fala um pouquinho dessa roupa, assim, você tem aí uma roupa de festa. Essa roupa assim, de festa, eles não andam todos assim na rua. Sim. Ali, né, evidentemente, mas é um povo muito elegante, muito colorido. E é bonito ver. Aí falta aqui um bonezinho, depois eu vou colocar ali. Tá bom. Mas eu recebi com muita honra esta roupa aqui, que era só verde e uma outra só preta. E aí eu fiz uma mistura das duas, que é permitido fazer. Muito bem. Você está acompanhado hoje aqui com uma personalidade muito especial. Muito importante, muito importante. Rose Oliveira, com prazer em recebê-lo no programa Fé para Hoje, esposa do pastor Ronaldo. É uma alegria poder participar aqui da Novo Tempo, no programa Fé para Hoje com vocês. Agora, só que um detalhe, vocês estão muito longe um do outro. Eu acho que nós vamos ter que mudar de lugar. Você vai para o sofá. Hoje você vai ser o entrevistador. Porque eu vou comandar a entrevista aqui, vou sentar você fica aqui. Sentado mesmo. Rose fica aí. Fica mesmo. Muito bom. Assim a gente pode conversar melhor e vocês vão poder contar a história. Em que ano vocês tiveram o desejo de serem missionários? Eu vou falar um pouquinho, ela fala um pouquinho. Sim, também. Cada um... Mas você vai conduzindo aí, pastor. Vamos lá. Nós namoramos em 79, começamos o namoro em 79 e a gente tinha o desejo de ir para um campo missionário. E começamos a nutrir isso no coração. E quando nós nos formamos, fomos trabalhar justamente com um pastor que tinha sido líder da igreja em Angola, Moçambique, e ele colocou em nosso coração, ou aqueceu o nosso coração. Fizemos contatos e tal, e por várias vezes eles escreviam dizendo, olha, parabéns pelo desejo, vocês são jovens, mas já temos outra pessoa. Porque Angola estava precisando de um professor para o seminário e uma professora para a escola de preparação de professores, né? Então, no momento chegou um chamado para nós, chamada telefônica, olha, vocês ainda têm interesse? Temos. Então, estamos mandando o chamado para vocês, para Angola. Foi um momento muito, muito gratificante. Nós tínhamos já um filho nessa altura. Que ano que foi? Isso foi em 81, final de 81, e a nossa viagem foi em 82, em junho. Junho de 82, então. 6 meses depois, quase. 6 meses depois do convite para ser professor de teologia no colégio, na cidade de... Isso, o país é Angola, okay. A província é Huambo, e o local se chamava Longonjo, mas é mais conhecido como Bongo. É o nosso colégio, um hospital, uma escola de professorado,
uma escola normal e também a escola de teologia. E Rose, como é que foi essa expectativa assim, de ir para um país diferente? Bem, já estavam nutrindo o desejo de conhecer e de fazer um trabalho missionário, né? Uma atividade missionária. Muito cedo na minha vida, quando criança, sempre tive o desejo de servir a Deus e ser uma missionária. E aprendi com meus pais a ter esse desejo, eu fui motivada para isso. E então, fomos para o colégio e ali conheci esse príncipe. Nos casamos, tivemos um filho. Foi quando Deus nos chamou. A princípio, é claro, a gente fica na expectativa, uma certa preocupação de tudo como iria acontecer, mas o coração estava muito feliz, alegre por ter recebido essa oportunidade de Deus. E aí embarcaram em 81. 82. Dia 7 de junho. Direto para Angola. Para Luanda. Saímos de São Paulo, Rio. Okay. Não havia voos diretos, hoje há vários voos diretos. Mas São Paulo, Rio, e do Rio para lá havia só 22 passageiros num grande avião da extinta Varig, né? Nós não entendemos bem aquilo. Um engenheiro de uma companhia de petróleo. Português nos abordou e disse, mas você vai com criança para lá? Sim, nós vamos ser missionários, mas o país está em guerra. Falei, a gente sabe, mas o lugar que a gente vai não tem nenhum problema, a gente sabia disso. Mas na realidade não foi bem assim quando nós chegamos lá. Só para a gente contextualizar, o país realmente estava em guerra. Como é que era esse conflito armado? Era um conflito assim, o país teve três partidos, tinha 3 partidos, eles foram divididos entre os ministérios, ali o presidente continuou um português e eles estavam fazendo o processo da independência do país. Nisso houve lá uma revolta, um dos partidos assumiu o poder, é o que está lá até hoje, e outros 2 se juntaram, que era a UNITA, né, que hoje é um partido político, é um partido de minoria dentro do país. Mas esse grupo foi para as matas, como já havia muitas guerrilhas e tal, porque eles queriam a liberdade. Esses grupos se uniram e tentaram derrubar o governo. Eles estavam lutando entre si, havia muitas minas nas estradas, eles colocavam bombas nas pontes, e essa questão assim de guerrilha. Era realmente uma situação, por isso a preocupação, por isso tantos lugares vagos no avião. Porque não havia assim, clima. Interesse de fazer turismo, né, no lugar desse. Né? Agora, quando chegam em Luanda, chegam na capital, já vão diretamente para o colégio? Então, aí nós vimos que a situação estava difícil, estava tensa, havia militares para todos os lados, e o pastor conversava comigo e disse, olha, não converse nada dentro do táxi e tal. Aquilo nos assustou bastante. E nós pedimos para viajar no dia seguinte já. Desculpe. A gente ia ficar mais uns 2 dias, decidimos viajar logo para ir, porque os alunos estavam esperando a gente. As aulas estavam paradas lá, já tinham começado. E conseguimos lá um voo de última hora, viajamos, chegamos em Huambo. Huambo é a segunda maior cidade de Angola. Aliás, só falando um pouquinho de Angola, Angola é um país muito lindo. Tem quedas de água assim que não devem ir para lugar nenhum, né? Não são muito conhecidas, não são muito divulgadas, as praias maravilhosas, um povo feliz, contente, cantam muito, né? E quando nós chegamos em Huambo, nós vimos ali os líderes da igreja, felizes. Nós éramos os primeiros estrangeiros a trabalhar lá depois de vários anos. O país já tinha acontecido a independência, não é? Mas havia essa tensão de guerra civil, né? Por ali. Nos preparamos e fomos para o Bongo. Chegamos à tarde no Bongo. Foram muito bem recebidos. Bem recebidos. Fomos comer na casa do médico à noite, o Dr. Ferran Sabaté, um espanhol, sua esposa, Concepción Sabaté, e um bebezinho de 3 meses, que era o Ferranzito, que tinha nascido lá mesmo. E o filho de vocês tinha quantos anos? Tinha 1 ano e 3 meses nessa altura. Quantos? 3? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Ok. Chegam no Bongo, vão jantar na casa do médico, missionário. Aí vimos que a comida estava racionada, né? Não tinha muita comida, né? Não tinha muita comida. Começou a preocupar já um pouco? Com certeza, principalmente quando a gente tem filho pequeno,
e se preocupa com ele. O sentimento e da que mãe ele começou está a... com fome e precisa de comida. Começou a preocupar, não? Era aquilo que vocês esperavam encontrar? Assim, a gente não tinha ideia do que encontrar, né? Ok. Então, inclusive na casa, a Rose, assim, mais prendada, pediu a medida das janelas para a gente levar as cortinas e tal. E nós fomos morar num apartamento pequeno e para nós estava excelente, né? Estava tudo excelente. Nos mostraram a casa, havia vários apartamentinhos assim. Havia uma enfermeira argentina, a Vitória Duarte, extraordinária, solteira naquela altura. Ela morava do nosso lado. E aí fomos para casa depois da janta, tomar um banho, dormir, fuso horário. Cansados. Muito cansados. Muito cansados da viagem. Fuso horário. A criança, o André não queria dormir porque ele estava... Era meia-noite, mas na cabeça dele eram 8 da noite ainda, né? Okay. Foi difícil para esse menino dormir. Tivemos que tomar algumas atitudes para que ele pudesse descansar. E aí, mais ou menos uma meia-noite e meia, 1h, nós escutamos barulho lá fora, tipo rojões assim. A gente estava com sono, estava meio perturbado. E bateram a porta, fortemente. E nessa altura, a gente estava sem saber o que fazer. Eu levantei, fui ver, e 3 soldados vestidos com uniforme de exército. Eu não sabia a diferença, nada. O senhor é o professor brasileiro? Eu falei assim, então o senhor, por favor, saia, vamos até a casa do médico, que o nosso líder está lá, quer conversar com o senhor. Mas eu falei, mas é 1h, pode ser amanhã? Eu falei, não, tem que ser agora. E eu olhei para fora, estava uma bagunça. Estava gente correndo, tinha um carro incendiado. Eu falei, mas que história é essa? Aí pedi para ela ficar bem quieta, fui até o quarto, falei, fique quieto com o bebê aqui, eu vou sair. Não saia e tal. E quando eu estava saindo, chega o médico, chega um capitão, o capitão Chimuco, que aí a gente ficou descobrindo que era guerrilha, não era o exército, eram os guerrilheiros. Eles foram até a missão do Bongo para sequestrar os estrangeiros. O médico, a esposa, o filhinho, a Rose, eu e a enfermeira Vitória, o nosso filho André também, né? E aí ficamos nas mãos deles, muita coisa aconteceu e tal. Quer dizer, uma noite, a primeira noite que vocês estão Foi a primeira em noite no colégio. Na primeira noite são sequestrados. E a Rose saiu de lá com a roupa de dormir, né? Quando acordei, eu não queria admitir que fosse verdade. Tentei sonhar, tentei dormir. Foi quando meu esposo me chamou e disse, é verdade, precisamos obedecê-los, precisamos segui-los. E aí fomos. Eu consegui pegar uma Bíblia, que não é essa aqui minha, né? É uma Bíblia que eu acabei deixando lá na África com um prisioneiro. Peguei um pacote de fraldas descartáveis, que depois teve uma serventia que não foi para isso, né? Foi muito útil, foi muito útil. Uma saia, peguei uma saia, ela estava com uma camisola comprida, e um cobertorzinho fininho. Um cobertor pequeno, E saímos com aquilo, segurando o bebê, começa a chorar e tal, e coisa, aí começamos a caminhar. Caminhamos com eles. Por quantos dias esta caminhada? Foram 37 dias a pé. 37 dias? Longos 37 dias. Quantos quilômetros deram, mais ou menos uns 1.200 quilômetros. Mais ou menos 1.200 a 1.300 quilômetros caminhando. Mais ou menos pelo trajeto, pelos rios que a gente passava. E, então, a Vitória e o médico sabiam mais ou menos e foram fazendo o cálculo. E depois de 37 dias, chegaram os caminhões. E aí eles nos levaram 5 dias de caminhão, que foi a pior fase da viagem. Nós achávamos que os caminhões iam ser boas coisas. Caminhões de guerra e caminhões grandes, porém inadequados para uma viagem. Simplesmente um caminhão para transporte de... E aí eles roubavam esses caminhões do governo, né? Eram caminhões poloneses, russos, eles roubavam do governo e tiravam um farol, porque só podia andar com um farol no meio deles, né? E esse era o sinal deles. Até apareceu um caminhão lá com 2 faróis, eles foram metralhar, lá deu uma confusão. Mas nesse período todo, você pode imaginar, eram 3 mulheres, elas têm suas necessidades mensais, né? Sim. E o pacote de fraldas foi justamente... 2 bebês? 2 bebês. 2 né? bebês. O pacote de fraldas foi justamente para isso. Não tinha papel higiênico, não tinha nada. Nós tínhamos muita diarreia. A comida, né? A comida causou, então, alguns problemas, evidentemente, com certeza, né? A saúde foi etc. afetada, né? Principalmente a questão digestiva.
alimentação difícil, Higiene difícil. escassa, falta de higiene. O primeiro banho nós tomamos depois de 10 dias. Foi num rio. E aí depois a gente acostuma, mas nós já voltamos a tomar banhos diários. Voltaram né? a tomar banho? Com certeza. Mas por causa das circunstâncias, né? A situação realmente era dramática. A gente sorri agora, mas É. eu imagino que todos esses dias Pra de caminhada... Pra você ter uma ideia, ela ganhou uma blusa cinza de seda da última igreja que a gente saiu. Foi a igreja de Tararé. Manda um abraço querido aí para aquele povo. Eles oraram muito pela gente. Fui pastor lá, deram uma blusa bonita. Essa blusa serviu de papel higiênico. A gente tirava pedacinhos desse tamanho. E foi interessante que o último pedacinho nós tiramos quando os caminhões chegaram. Foi na hora certa. Foi na hora certa. Deus sempre provê no momento Então, certo. assim, uma coisa assim que a gente sempre discute em casa é que tem jeito para tudo. Tem jeito para tudo. Nós tínhamos diarreia, a gente comia carvão. Carvão. Carvão, ele é antibiótico, anti-inflamatório, tem uma porção de coisa, né? alguns nutrientes Mas aí. ele dá uma segurada na diarreia. Que tipo de alimentação era oferecida a vocês? Era o pirão, né? Pirão de milho. Milho. Eles socavam o milho e ferviam tipo uma polenta, né? Ok. Eles levavam umas cabaças na cabeça, porque havia, assim, no nosso grupo, havia sempre 100, 200, até 300 guerrilheiros. E a gente ia no meio. E junto com eles, o povo que morava perto acompanhava essa trilha, né, esse grupo, para ter mais segurança. Então, eles tinham um lugar que era muito perigoso para eles, inclusive o governo nos achou 2 vezes, retrocedeu porque percebeu que se tivesse um embate, nós morreríamos. Corria um risco de vida. E sentimos balas passando em cima e tal, tivemos que fugir, correr, passar a noite toda correndo e tal. Tem uma porção de coisa aí no caminho. Mas eles nos acharam 2 vezes. Então, essa foi uma parte tensa da viagem. Caminhávamos à noite, à noite, às vezes 6, 7 horas, só à noite, dormíamos durante o dia, às vezes virávamos à noite. E havia uma área que eles estavam mais confortáveis, que era uma área onde eles dominavam. Pra você ter uma ideia, nós paramos um dia dentro de uma trincheira das 3 da tarde e ficamos até às 11 da noite dentro da trincheira, porque havia soldados do lado de cá e soldados do lado de cá bem próximos do governo. E nós íamos passar a estrada de Menong, quem mora lá sabe, a estrada de Menong, que é a estrada, e o caminho de ferro, como eles chamam, que é a estrada de trem, o trilho de trem. Nós passamos às 11 da noite, andamos mais um pouco e dormimos ali. E fomos parar, encontrar água só no outro dia, umas 4 da tarde, por aí. Então, assim, era muito inconstante tudo, né? Mas eu, assim, ressalto, nesse momento de tensão, a Rose foi um esteio para mim, muito forte. As mulheres têm uma capacidade de passar por sofrimento impressionante. E nesse momento ela foi a minha ajuda mesmo. E ele também foi meu esteio, pastor. Me ajudou bastante, me apoiou bastante nos momentos mais difíceis da minha vida naquele lugar. Da experiência que vocês tiveram nessa caminhada toda, né? Antes de chegar ainda num local onde vocês permaneceram por mais tempo. Durante esse período todo, como foi a experiência espiritual? A Rose tem uma história bonita. Na 3ª noite, todos nós sofremos muito. Todos. Foi a pior noite para todo mundo. Nós fomos pegos numa 4ª noite. Aliás, foi 4ª noite. E no sábado à noite, nós andamos das 3 horas do sábado até as 4 do domingo. Nessa noite, nessa madrugada que eles nos acharam, tentaram tirar. Todos nós tivemos uma experiência, mas a Rose teve uma experiência muito impressionante. Podia contar para nós essa... Claro. Cada um de nós tivemos nosso momento mais difícil. E essa foi a noite pior da minha vida, quando achei que não teria mais solução, que iria morrer de verdade. Teve um momento em que estávamos numa estrada longa, e então não vi mais o meu esposo, Que foi justamente quando eles começaram a atirar, aí o grupo dispersou. E aí ela ficou sozinha no momento. Eu fiquei sozinha e por último então ficaram alguns soldados, uns 3 soldados comigo, e eles entraram em desespero e eu também. Porque ouvíamos o lado do governo que estava nos seguindo e estava muito próximo. Muito próximos e com tiros e nos perseguindo. E então ali foi um momento de exercício da fé.
foi quando eu tive de entregar a minha vida totalmente. Às vezes a gente entrega uma parte, mas é importante entregar totalmente. Mas quando se trata de ter um filho, a gente tenta, às vezes, salvar o filho com as próprias forças. Você estava com o André o tempo todo? Com o André no meu colo. No sábado nós saímos às 3 e eu carreguei o André até às 11. Eu não aguentava mais, aí passei para ela. E ela, assim, com esse corpinho de Miss, né? Assim, magrinha e tal, botou a criança na frente. A enfermeira tinha dado para ela um sobretudo, né? Um casaco. Um casaco grande, eu coloquei na frente e comecei a caminhar. Abotoou. E quando eu percebi que não conseguia mais caminhar, e que estava no fim a nossa vida, que eles estavam muito próximos, eu comecei a clamar a Deus. Olhei ao meu redor, os soldados não estavam mais. Nem a enfermeira que estava comigo, a enfermeira argentina, que também foi sequestrada, ela me ajudava muito, não estava mais. Estava sozinha com o André. Foi quando então eu olhei para o céu e supliquei a Deus. Mas, naquele momento, não via solução nenhuma. Umas 3 vezes eu tentei salvar meu filho com as minhas próprias forças, mas vi que não era a solução, a melhor solução. E quando eu senti que realmente não tinha mais motivo para a vida, então eu olhei para o céu e falei, Senhor, aqui está o André, faça dele o que o Senhor quiser. E nesse exato momento, então eu senti que alguém me empurrava por trás. Pensei que fossem os soldados, e não eram os soldados. Ainda duvidei. Pela segunda vez, eu senti que alguém me empurrou e me dava força. E cada vez que eu ia me sentar, por 3 vezes, alguém estava por trás me segurando e me sustentando. E pela terceira vez, que foi a última, eu falei com Deus seriamente, Senhor, não dá mais. E falei, toma, faça de nós 2 o que o Senhor quiser que façam. E quando eu falei assim, a uns 100 metros, eu vi pessoas de branco. Eram pessoas altas, pessoas que eu não conseguia ver o rosto nitidamente, e até pensei que fossem as angolanas, mas não eram as angolanas. Eu tive a certeza que ali estavam pessoas do céu, que Deus mandou para nos salvar e nos guardar ali. Isso deu um pouco de conforto, sentindo a mão de Deus ali tocando muito, em você? Muito, pastor. E nesse momento, então, os soldados, os inimigos, eles voltaram assustados e tudo voltou ao silêncio. E então, pude ver novamente meu esposo, aquele grupo de guerrilheiros que nos sequestraram, e ali eu senti uma paz muito grande e senti que Deus, Ele está conosco a todo momento. No meio de uma tempestade, no meio de um drama todo, você sentiu a mão de Deus ali, a mão de Deus, segurando vocês. É que interessante, Deus não nos tirou dali, né? Às vezes a gente ora para Deus e diz, Senhor, libertar. Me elimine esses... A minha experiência foi diferente, um outro dia eu conto, mas baseava no seguinte, eu sou pastor, o Senhor tem que me proteger. Então faça alguma coisa, essa era a minha oração. Eu fiquei muito bravo com Deus e Deus me mostrou que não é bem assim. A gente pode viver em paz na tempestade. Então a minha oração era para tirar a tempestade. A dela já foi diferente, que ela é mais consagrada do que eu. Ela pediu para Deus, assim, tomar conta, não é? E eu aprendi muitas lições ali, o médico também passou um momento difícil aquela noite, a enfermeira também. Cada um teve um negócio aquela noite para dizer assim, ó, vocês não vão voltar, vocês não vão ficar libertos, mas eu estou com vocês. Acho que essa é a maior segurança que a gente tem que ter na vida, né? Não importa a situação, não importa a circunstância que você esteja, a presença de Deus foi marcante. Vamos adiantar um pouquinho, vocês chegam, depois desses caminhões, 5 dias de viagem. Chegamos num campo de prisioneiros. Chegam num campo de prisioneiros. De prisioneiros. Havia uma casinha para cada família, uma casinha de palha, não é, de canos de palha, e ficamos ali durante, foram 2 meses ali mais ou menos, no campo de prisioneiros. E aí primeiro nós chegamos e desesperados, né? Que eles disseram, vocês vão ficar aqui. Tinha gente com 3 anos e meio ali, com 1 ano e pouco, falaram, vamos ficar aqui, fazer o quê? E tinha ratos que corriam dentro da nossa casinha, tinha um buraco de rato, era tudo areia, né? É uma parte bastante arenosa, não tem muita coisa verde, quase nada. E aí nós começamos a largar tudo. Aí, de repente, um dia, conversando, vendo que a Rose estava se trocando, a gente fazia uma fogueira dentro desse tamanhozinho assim do tapete aqui, mais ou menos, que nós estamos aqui, o local. A gente fazia uma fogueira e dormíamos numa caminha assim, os 3. Era de madeira, toda de paus, né, amarrados, com palha em cima. E era bem estreitinho, mas a gente fazia a fogueira porque fazia frio, né? Era uma época do cacimbo, não chove, mas faz frio à noite. É o inverno lá deles.
E eu vi que um rato saiu lá debaixo da cama e bateu no pé da Rose e ela, opa, um rato. Eu falei, pela madrugada. Se fosse hoje, talvez ela subiria nas lâmpadas aqui em cima, né? Mas falei, nós estamos acostumados com a sujeira, não pode. Aí nós tomamos uma decisão de começar a mexer. Aí eu fiz uma porção de móveis de acampamento. E aí chegou o dia da nossa libertação. Nós fomos libertados, o tempo já está correndo aqui, né? O tempo já foi. Mas nós fomos libertados por vontade deles, nos levaram para um lugar distante dali, 12 horas de caminhão. Aí nós estávamos na divisa com a Namíbia, que é a África do Sudoeste. E soldados da África do Sul vieram nos tirar, mas eles ficavam dentro do barquinho, não pisavam no solo angolano. E eles fizeram lá uma festa toda e tal. E, para surpresa nossa, um pastor adventista, que é capelão militar, era, né, falecido, Eric Anandel, da África do Sul. Ele estava lá junto com o presidente da Cruz Vermelha da África do Sul, para nos resgatar como prisioneiros de guerra. E aí, do outro lado, foi uma festa, o exército estava lá, deram comida para a gente, deu diarreia para mais um tempão. Mas, assim, tirando a Rose, podia falar muito mais coisa aqui, mas eu queria só falar um pouquinho com você sobre, nesses 2 minutos finais, o Salmo 126 tornou o nosso salmo. Diz assim, quando o Senhor trouxe novamente para a restauração aqueles que voltaram a Sião, nos sentimos como um sonho. Então, se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até as outras nações nas outras nações comentava, o Eterno fez maravilhas por este povo. Olha, eu sinto exatamente isso, nós sentimos que Deus fez maravilhas por nós, mesmo em toda aquela circunstância. Meu recado final para você é que mesmo que você esteja enfrentando uma situação muito difícil, talvez não parecida com a nossa, talvez até pior, Deus vai estar com você. O Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Pode ter vale da sombra da morte, pode ter falta d'água, pode ter falta de comida, mas Ele está com você. Que Deus te abençoe, guie a sua vida e que você não desista nunca, porque sempre depois de uma noite há um dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Queria orar com você. Pai querido, queremos te agradecer muito pelo livramento que o Senhor nos dá todos os dias e nós nem percebemos. Queremos te agradecer muito porque o Senhor nos dá respiração, nos dá vida, uma saúde relativa. Alguns têm problemas sérios de saúde, no casamento, na vida, no trabalho, nos aspectos materiais, mas nós temos vida, nós podemos ir à frente, adiante, podemos desafiar as coisas ruins do teu lado. O Senhor tem poder para nos ajudar e nós clamamos esse poder hoje para enfrentarmos as nossas dificuldades, porque sempre haverá um rio Okavango, que foi o rio que nós tivemos que atravessar para chegarmos até a Namíbia. Sempre haverá um rio da libertação e o Senhor está preparando isso para todos nós e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por estar conosco, saber um pouquinho da nossa história. Obrigado, pastor Edson, também. Esperamos você no nosso próximo encontro. Programa Fé para hoje, sua nova atitude.